queridinhos, tudo bom? Eu voltei com mais um vídeo. E bom, pessoal, nesse vídeo aqui é sobre para onde as aves vão quando o clima muda. Bom, nesse vídeo aqui eu vou entrar mais nesse assunto, mais de curiosidade para vocês, ok? Bem curtinho, explicativo, legal, dinâmico para vocês, ok? Que eu achei bem legal gravar, eu sempre fiquei muito curiosa sobre, então andei lendo um pouquinho e vim falar pra vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, pra quem não sabe, esse dia aqui, domingo, passou aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, um furacão chamado Isaías. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar na internet. E ele atingiu mais a costa litorânea do estado. Então, por eu estar mais no centro do estado, né, eu peguei apenas as tempestades tropicais, ok? Que é a borda do famoso furacão. Então, é geralmente muito vento, muita chuva, tempo fechado e tudo mais. E a gente veio notando de uns dias pra cá, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, até hoje, domingo, que muitas das aves que tinha aqui perto, nas redondezas, sumiram. Sobraram muitas poucas, a gente não via a quantidade que tinha antes voando pelo céu, os patos, os cisnes do lago, nada. Parece que eles sumiram. E aí a gente andou pesquisando e depois anunciaram que ia vir esse furacão e tudo fez sentido, tudo começou a bater, ok? Eu fiquei analisando e eu fiquei pensando também, pra onde será que esse monte de ave vai quando acontece um fenômeno natural como esse, não é mesmo? Porque elas não podem ficar soltas por aí. Um furacão é muito forte e ele pode matar uma ave, que ela não tem a capacidade de voar. Imagina, tá tão vento, uma ventania louca, desgraçada, chovendo. A ave não consegue voar pra longe daqui a tempo, ok? Ela precisa de dias de preparo e por ser um bando de aves, demora um pouco de tempo. Bom, então a gente via que quinta, sexta, a gente via muitas aves voando. Mais pro norte, pro oeste do país, ok? Que a costa litorânea no leste, né, ia ser mais afetada. Então elas estavam indo pro oposto, ok? Elas estavam voando pro oposto, pra cima, pro norte, em direção ao norte. E nunca em direção aonde estava vindo esse furacão. A gente achou isso bem interessante, como elas pensam, como elas detectam antes mesmo do fenômeno acontecer. Antes mesmo, dias antes da gente saber sobre esse furacão, elas já vazaram, elas já saíram, já começaram a se esconder. Muitas das aves que ficaram aqui, elas se acolheram entre prédios, entre lojas, que é muito fechado, muito estreito. Cada um achou seu ponto de segurança, seu ponto de abrigo. Eu achei isso bem interessante, isso é bem legal pra gente ver o quão a ave, ou qualquer animal por aí, ele é inteligente, ok? Muito mais do que um ser humano. E eu achei surpreendente. Eu tô tratando mais sobre as aves, focando mais sobre as aves nesse vídeo, porque é isso que o meu canal se trata, ok? Desses penudinhos com asas, bicos, que eu tanto falo aqui no canal. Mas é claro que os outros animais que temos por aí, ok, os terrestres, eles também sumiram, arrumaram o seu jeito de se esconder e de se proteger. E a gente sempre percebia que essas aves, elas estavam voando durante o dia, ok? Porque muitas delas são guiadas, são melhores de ver durante os dias. E também tinha aves, bandas de aves que voavam à noite, noturnas, ok? Isso depende de cada bando, cada espécie e como eles preferem melhor voar, ok? Em que luz do dia eles preferem melhor voar. Eu achei isso bem interessante. A gente sempre dava muito pãozinho, a gente sempre alimentava um bando de patos que tem aqui perto de casa. E também dos passarinhos, corvos, aqui tem muito corvo nos Estados Unidos.
e simplesmente a gente não tava vendo eles, ou se a gente via a gente via poucos, não tanto quanto a gente estava acostumado a ver. Depois que a gente foi ligando os pontos e viu que era tudo por causa desse furacão Isaías, ok? E o engraçado é que se você vê que as aves elas sumiram por um tempo, que elas estão migrando para outro lugar, você sabe que alguma coisa vai chegar. Pode ser até uma tempestade, uma mudança climática, qualquer coisa envolvendo temperatura, clima, meio ambiente, você sabe que algo vai acontecer. Isso tudo só de reparar nesses pequenos animaizinhos que a gente não dá tanto valor no nosso cotidiano, ok? Eu sempre pesquisei principalmente sobre aves, e eu ficava muito interessante. Eu me informei muito e eu descobri que quando a ave ela começa muito a se limpar as penas, alisar elas, passar o óleo, é que vai chover. Ela tá impermeabilizando as penas para quando a chuva vier. Então eu sabia que quando a Chloe começava a alisar muito as penas, muito, 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 começar a se coçar todinha, pegar o bico e passar na pena todinha, eu sabia que ia chover. E que chovia. Não precisava chover no mesmo dia, mas no dia seguinte ficava o dia inteiro chovendo. Tudo isso por apenas analisar as minhas aves. Olha que interessante, não é mesmo? Vocês já pararam para pensar nisso? Observar os seus penudinhos? Eles podem estar tentando te falar alguma coisa com as linguagens corporais dele que a gente não percebe. Eu achei isso bem interessante. Apesar mesmo deles estarem dentro de casa, deles estarem seguros da chuva e tudo mais, eles ainda têm seu instinto silvestre, seu instinto de proteção. Eles mesmo assim sentem a natureza do jeito deles. Como a gente tem equipamentos tecnológicos para detectar esses fenômenos naturais. As aves, os animais, eles têm o próprio tato, sentindo a terra, o ambiente. Por já estarem acostumados com isso, eles já estão, ligeiros, muito mais na frente que a gente. Bom, como muitas dessas aves migraram para longe, elas também vão demorar muito para voltar. Isso vai levar uns dias até que todas elas já estejam de volta. E elas principalmente migram muito para lugares tropicais, ok? Já vi muitos relatos de aves que migram bastante para o Brasil. E elas não vão um pouco, não. Elas não vão só 1 quilômetro, 10 quilômetros. Elas podem voar mais de 2.000 quilômetros, 200.000 quilômetros. Muitas dessas aves migram dos Estados Unidos para o Brasil. E isso é muito tempo de viagem. Se passa por secas, mares, ok? Oceanos, terras sem poucos recursos. Isso é surreal, ok? E tudo isso em bando, tudo isso agrupado, tudo isso como um trabalho em equipe. Óbvio que animais terrestres não podem atravessar o mar, não podem atravessar a ave. Então eles sobem por cima do morro, se vê um desastre natural desse como tsunamis e essas coisas. Eles vão para outros lugares dentro do país, mas já aves elas podem atravessar oceanos. É incrível como a natureza funciona. Bom, pessoal, vocês já tinham parado para pensar nisso? Desses tempos para cá, e principalmente quando adicionei as minhas aves, eu adquiri elas, eu venho reparando muito nessa parte da natureza, nessas partes aviáticas, aviárias, e eu venho me interessando muito nessa área, pesquisar sobre, e é bem interessante, ok? Tira um tempinho do seu dia para ler sobre isso e você vai se impressionar como eu fiquei impressionada, ok? Vim tratar para vocês desse relato porque é o primeiro furacão que a gente tá passando, a gente nem tá nele e a gente já tá sentindo muita mudança de tempo. Esses dias por aqui está muito quente, muito ensolarado. Está muito quente, muito ensolarado. Está muito quente, muito ensolarado. E do nada o tempo fechou. Choveu muito, ventou muito. Então a gente tem que sempre tirar as coisas de fora da varanda, ok? Porque a gente tem medo de voar. A gente viu também que corpos de bombeiros e lugares com muitas vidraças estavam pondo tapumes ou fechando com madeira para o vidro não quebrar. Eles já estão, óbvio que acostumados com isso, e mesmo que só seja apenas uma tempestade tropical, que a gente não esteja no sul litorâneo, no leste litorâneo, a gente ainda mesmo assim está sentindo, ok?
Imagina as aves que estão perto desse acontecimento. Elas têm que se pensar, se programar muito antes de tudo, muito antes dessas aves que ficam no centro do estado, ok? E também é óbvio que as aves, elas migram, não só por causa de acontecimentos naturais, fenômenos naturais, elas migram por causa de outras coisas, por causa da vida dela, por causa de alimentos. E isso é bem interessante, ok? Elas não se focam num lugar só, elas são nômades, elas não são sedentárias, ok? Sedentárias não significa só que a pena é lerda, sempre tá com preguiça de fazer água, não. Significa que ela não tem um lugar próprio, ela não se estabiliza fixa num lugar só. Ela sempre está em constante mudança. Mas é claro que elas sempre voltam para os lugares que elas estão mais acostumadas, com um clima favorável a elas e tudo mais. Bom, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante trazer para vocês, falar um pouquinho sobre. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês já sabiam disso. Se vocês não sabiam, me conta aqui também. E pesquisem sobre, que eu prometo que vocês não vão se arrepender. É um assunto bem interessante pra dar uma ligadinha, pra ficar um pouquinho ligado dentro do assunto, pra se informar mais sobre também. E você vai começar a observar mais os seus penudinhos a partir de em diante. Então, bom, pessoal, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal também, compartilha com todos os seus amigos. Eu vou começar a trazer vídeos 2 vezes por semana, ok? A partir da semana que vem. Então deixem aqui embaixo nos comentários que dia vocês querem que esses vídeos apareçam aqui no canal, ok? Segunda e sexta ou terça e quinta. Deixa suas sugestões aqui embaixo nos comentários, sugestões de vídeos também, que eu vou estar olhando tudinho. Um beijão. Tchau, tchau!